Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Nessa semana nós estamos falando sobre maldições hereditárias e dentro dessa temática eu quero conferir com você alguns textos. Então é muito importante você manter o seu foco e continuar até o fim dessa ministração. Nós não vamos dar conta de terminar esse texto hoje. Nós vamos com calma, estudando o texto, aprendendo e vendo o resultado que essa palavra traz para nós e como a maldição foi quebrada. Mas vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo de número 5, está escrito assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Glória a Deus. Nós vamos parar por aqui e daqui a pouco nós vamos ler mais alguns versículos, mas vamos entender o cenário. Naamã era um grande homem de guerra. Ele era um homem com muitas potencialidades. Diz a Bíblia que ele era grande diante do seu Senhor, ele tinha muito conceito, porque através dele Deus havia dado vitórias à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Quantos de nós temos tantas qualidades, tantas qualificações, tantas coisas que, na verdade, nós temos como coisas honrosas e realmente são, coisas que inspiram várias pessoas, mas na nossa particularidade ainda existe algo que precisa ser tratado, que precisa ser tocado, que precisa ser curado. Essa era a situação de Naamã. Naamã, quando ele estava diante do seu exército, todos o reverenciavam, mas quando ele chegava em casa, que ele deparava com a sua verdadeira realidade, a história mudava. A história agora ficava trágica, porque debaixo daquele uniforme de guerra, debaixo daquela armadura, existia um homem leproso. Talvez você tenha se protegido muito com armaduras, com uma aparência que na verdade somente encobre uma debilidade que você possui. Mas a palavra do Senhor diz que na casa de Naamã tinha uma menina, e essa menina estava na condição de escrava. Você que está me ouvindo, presta atenção. Deus não faz nada por um acaso. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. E Deus colocou essa jovem dentro daquela casa para mudar a história da vida daquele homem. E mesmo ela sendo escrava, ela não guardou rancor no seu coração. Muito pelo contrário, ela entendeu que ela deveria ser um instrumento de Deus ali. E ela fez missão ali dentro daquela casa. E ela trouxe uma informação para a sua senhora, dizendo: se o meu senhor encontrasse com um homem de Deus que existe e está lá em Samaria, com certeza ele seria curado. Aquilo trouxe fé no coração dela. Fez com que ela falasse aquela história para o seu marido, que de pronto pegou permissão do rei da Síria para pedir com que o rei de Israel
colocasse então esse profeta diante de Naamã e trouxesse uma cura. Quando ele chega diante do rei de Israel, o rei de Israel então começa a blasfemar, dizendo: por um acaso agora eu sou Deus? Mas o profeta, o homem de Deus, ficou sabendo. Eu quero ler com vocês o que está no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 7, que diz assim: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este me envie um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer o rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus! Olha que ousadia, olha que coragem, olha que determinação. O homem de Deus, ele mandou um recado para o rei dizendo: manda ele para mim, porque ele vai ver que existe profeta em Israel. E eu quero perguntar para você: você está na condição de profeta de Deus? Você tem coragem de se manifestar como um homem de Deus, como um homem que assume a responsabilidade, como um homem que se posiciona para ser boca de Deus para essa geração? Foi exatamente isso que Eliseu fez. E a palavra do Senhor diz que Naamã, ele foi de encontro a Eliseu, mas quem encontrou com Naamã foi o mensageiro de Eliseu, e a ordem foi: mergulhe 7 vezes no Jordão. Naamã, muito arrogante, prepotente, ele começou também a blasfemar e a murmurar, dizendo: será que na Síria não tem rios melhores do que esse? Eu pensava que o homem de Deus viria, imporia a mão sobre a minha cabeça e me restauraria dessa lepra. Talvez o seu problema está sendo exatamente esse. Você fica esperando que um show pirotécnico seja realizado para que a cura aconteça para você. Você precisa estar firmado na palavra, porque é a palavra de Deus que vai mudar a sua história. Então, um servo de Naamã trouxe para ele a seguinte fala: Naamã, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, será que você não faria? Quanto mais que é só mergulhar no Jordão 7 vezes, vai lá, faz isso. E convenceu então Naamã de obedecer o que o homem de Deus havia falado. Quando Naamã mergulha a primeira vez, ele continuava do mesmo jeito. A segunda vez, ele estava do mesmo jeito. Só que na 7ª vez, um milagre aconteceu e ele foi completamente curado e restaurado. Ele ficou bem, ele foi restaurado. No versículo de número 15, que diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Naamã queria pagar um milagre. Naamã queria recompensar o profeta por causa daquela cura. E Deus, com certeza, trouxe a direção para o profeta: não pegue nada de Naamã. Pastor, o que tem isso a ver com maldição hereditária? É isso que o vídeo de amanhã vai mostrar e provar para você. Então não perca por nada o próximo vídeo. Eu quero orar com você nessa hora. Não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, qual é a sua condição real, não sei quais são os conflitos que você enfrenta na sua mente, mas de uma coisa eu tenho certeza: existe um Deus que conhece seu coração. E se você crê que Ele pode todas as coisas, com certeza você testemunhará de um grande milagre que acontecerá na sua vida. Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus,
Nós oramos nessa hora, apresentando a nossa vida diante do Senhor. Cremos, meu Deus, na Tua presença. Como o Senhor restaurou a vida de Naamã, o Senhor pode restaurar a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Não sei qual é a situação que essa pessoa se encontra. Talvez seja enfermidade mesmo. Talvez seja uma enfermidade na alma. E eu peço ao Senhor, entra com providência, meu Deus, e muda a história dessa vida para sempre. Toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal, ative o sininho e não perca por nada a mensagem de amanhã. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.